Olá pessoal, eu sou a professora Maiara Vieira de Geografia e hoje vamos falar sobre o estágio supervisionado. O estágio supervisionado, ele é muito importante porque é uma disciplina obrigatória dentro da universidade. Só em falar em estágio, muitos dos estudantes ficam ansiosos, porque o estágio ele é desenvolvido por meio da teoria e da prática. Então, é o momento em que os estudantes precisam utilizar toda a bagagem teórica que foi adquirida durante todos os semestres dentro do contexto escolar, que é a sala de aula, né, o ambiente escolar, por meio da prática. Então, eles vão utilizar a teoria, os conteúdos teóricos, por meio da prática, que é em sala de aula. Então, o estágio supervisionado, ele é realizado entre o 7º e o 8º semestre. Como é feito o estágio supervisionado? Então, existe lá um sorteio dentro da universidade, o professor da universidade faz o sorteio. Cada aluno vai ficar com uma escola definida e uma série. Então, o primeiro estágio é o do ensino fundamental 2. Esse estágio ele é mais prático de ser realizado, porque são mais crianças. Então, ele é mais prático para executar o assunto dentro da sala de aula, para ter mais segurança naquilo que se está explicando e colocando para o aluno, né, dentro da sala de aula. Então, esse estágio do ensino fundamental 2, ele é feito por meio de planejamento de aula. O professor da universidade, ele ensina ao universitário como fazer um plano de aula, como executar um plano de aula. Então, o universitário não vai para a escola sozinho, ele vai com um professor regente. Então, dentro da escola escolhida, vai ter lá um professor regente que vai estar observando o estudante universitário para poder avaliar a nota final do universitário. Então, durante todo o mês em que o estudante universitário ficar na escola do estágio, ele vai ser avaliado. E aí, o professor da universidade também acompanha esse aluno. Como? Acompanha fazendo as correções dos planos de aula, incentivando o universitário a permanecer no estágio, a desenvolver os conteúdos dentro da sala de aula, como, por exemplo, trabalhar com a cartografia dentro da sala de aula no 6º ano, e demais séries, né, a depender da série a qual o estudante ficou, digamos que seja a 6ª série. Então, como ele vai trabalhar com a cartografia dentro da sala de aula, como ele vai desenvolver, falar sobre a importância da cartografia dentro de sala de aula, vai utilizar o que? Vai utilizar cartazes, vai utilizar o globo terrestre, vai usar o piloto, o quadro, vai utilizar revistas, vai utilizar o livro didático. Então, o professor da universidade acompanha também esse aluno, mas o regente, que é o próprio professor da turma da escola, a qual o universitário está estagiando, né, também vai estar ali observando para poder dar uma nota final, certo? Eu digo sempre que o estágio supervisionado do ensino fundamental, ele é mais tranquilo. Então, por ser alunos menores,
é mais tranquilo. Quando a turma é mais agitada, existem formas, né, de tranquilizar esses estudantes por meio do que? De provas, relâmpago, né, sem eles saberem que o professor está ali e vai aplicar uma prova relâmpago, faz com que eles se acalmem mais, com que eles foquem mais em responder as questões da prova ou do teste relâmpago. Também atividades avaliativas dentro da sala de aula. E já o estágio supervisionado do ensino médio, ele é um pouco mais apreensivo, porque já vai trabalhar com adolescentes, né, com adultos. Muitas vezes são, a depender da turma que o universitário vai ficar, se for, por exemplo, uma turma do primeiro ano, e esses alunos forem do ensino técnico, é mais trabalhoso, né? O professor ele precisa estar com o conteúdo bem trabalhado, o professor precisa ter o domínio do conteúdo que vai utilizar na sala de aula, porque os alunos do ensino técnico, eles sabem o conteúdo, eles conhecem, eles estudam, então eles fazem perguntas, eles fazem questionamentos, eles testam para ver se o professor realmente sabe, porque eles sabem que é um estagiário ainda, né, que está ali fazendo o estágio para futuramente se tornar um professor. Então, está ali ainda o quê? Se aprendendo, se desenvolvendo. Então, os alunos gostam de testar estagiário, de fazer perguntas que muitas vezes nem os próprios alunos sabem responder, mas eles gostam de fazer para testar. Então, é necessário que o estagiário vá com o conteúdo na mente, tendo domínio do conteúdo, daquilo que está falando, daquilo que vai transmitir na sala de aula. Então, esses alunos, eles gostam muito de ser críticos, de expor, né? De expor críticas sobre determinado assunto. Não são aqueles alunos que têm um conteúdo, digamos que um conteúdo que já está ali memorizado. Eles são alunos críticos. Então, meu conselho vão sabendo o conteúdo para a sala de aula, para dar na sala de aula. Então, o estágio supervisionado do ensino médio, ele é mais puxado, né? Se a turma for uma turma bem agitada, que não quer nada com a Voz do Brasil, o interessante é trabalhar com mapa mental, fazer com que esses estudantes eles pesquisem os conceitos sobre cada tema a ser abordado, dividir a turma em grupos e pedir que cada um trabalhe com um tipo de mapa mental, ou desenvolva uma paródia, ou desenvolva um tipo de rap, porque jovens e adolescentes de hoje em dia gostam muito de fazer rap, de conteúdos, e trabalhar com poesias também. Então, é interessante falar um pouco a linguagem deles também, para que eles possam estar interagindo com o conteúdo a ser abordado. Interessante também trabalhar com slides, mas slides que sejam não tão cheios de conteúdos, com poucos conteúdos, mais imagens. Interessante trazer também alguns recortes de vídeos, não vídeos extensos, para que eles possam estar mais
interessados em participar do conteúdo. Então, se é aquele aluno que fila o tempo todo, a gente não pode reclamar, mas pode fazer uma aula mais interessante a fim de que ele permaneça na sala de aula. Então, o estágio supervisionado, ele é importante para que o universitário ele perceba se ele realmente quer ser um professor, se ele realmente quer seguir com a carreira acadêmica. Então, por isso, muitos ficam ansiosos antes de fazer o estágio e ficam pensando, né, se vão passar, se vão obter a nota necessária para passar, porque alguns são reprovados, né? Então tem que estudar bastante para poder ir para a sala de aula, para fazer os estágios supervisionados, né, que a universidade exige. Os dois são cansativos, né? Mas existe um período de recesso que dá para descansar, porém são cansativos, sim, dá um pouco de trabalho, mas é o momento da gente vivenciar a prática dentro da sala de aula. Então, é fundamental realizar o estágio supervisionado. É uma disciplina que exige muito do aluno, do universitário também, né? Porque vai ter dentro da sala de aula um contato entre o estagiário e o aluno, né, de cada escola, da escola, né, a ser feito o estágio. Então, é um momento de interação, é um momento em que há uma conexão entre ambas as partes, professor, estagiário e aluno. E é um momento de se conhecer. Então, quando se pega uma turma que é interessante, que é focada em aprender e conhecer os conteúdos, tudo flui. Quando é uma turma mais desinteressada, puxa mais para o lado do professor, porque ele vai precisar utilizar aulas mais criativas, mais chamativas, falar mais a linguagem do aluno. Então, não deixem de fazer o estágio supervisionado por medo ou por qualquer outra coisa, por ansiedade ou porque acha que vai dar errado. Não, o estágio supervisionado, ele dá certo, sim. Ele é maravilhoso para que a gente possa nos tornar docentes mais experientes, mais conhecedores e merecedores de estar na docência. Por hoje é só.